sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Quem achou, diga glória a Deus. O que é milagre, irmãos? O que é milagre? Milagre? Milagre é um fato que ocorre, é um acontecimento, não é? Que tem a intervenção divina, intervenção de Deus, não é verdade? E milagres só Deus pode fazer, só Deus tem poder de fazer, e Deus faz no tempo que Ele quer e da forma que Ele quer. Ele faz o milagre. Amém, igreja? As pessoas às vezes dizem, pastor, nos tempos antigos, a igreja primitiva, acontecia mais milagres fortes, nós temos relatado na Bíblia. E tempos atrás, anos mais atrás, né? Na própria igreja, nós vimos mais milagres nas igrejas, pessoas testemunhando mais milagres. E parece que nos dias de hoje a ocorrência de milagres tem diminuído. O que está acontecendo? Deus não está querendo fazer mais tanto milagres quanto fazia? Claro que não, irmãos. Deus não muda. Deus é imutável. Então, por que no início da igreja, anos atrás, tinha mais ocorrência de milagres? Talvez porque no início da igreja, anos atrás, as pessoas tinham menos coisas desse mundo, dessa vida em suas mentes, em seus corações, e tinham mais de Deus, mais coisas de Deus em seus corações, em suas mentes. Por isso presenciavam mais milagres. E nos dias de hoje, talvez as pessoas estão tendo mais coisas dessa vida, desse mundo em seus corações, em suas mentes, e menos de Deus, e menos coisas de Deus, né? Portanto, menos tempo para Deus, por isso, menos milagres, não é verdade? Isso aí aconteceu com Israel, o que está acontecendo com a igreja, aconteceu com Israel, irmão. No início de Israel, como que Deus fez milagres e sinais tremendos, sim ou não? Mas esses milagres e sinais foram diminuindo com o decorrer do tempo, sim ou não? Por causa de quê? Porque o povo estava se voltando para viver como as outras nações. Nós ouvimos Jesus dizer que nos dias de Elias, quando o céu cerrou-se por 3 anos e meio, de forma que houve grande fome em toda a terra, e havia muitas viúvas em Israel, e a nenhuma dessas viúvas de Israel Elias foi enviado, senão a Sarepta de Sidom, a uma viúva de Sarepta, não é? Jesus fala, nos dias do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, foi limpo, senão Naamã, o sírio. Então Deus continua operando e poderoso para fazer milagre, mas o povo não está preparado para receber milagre. Então nós temos que vigiar, irmãos. Se quisermos viver milagres todos os dias, se quisermos ver milagres em nossas vidas, temos que cuidar para não ficarmos como Israel, como muitos têm ficado, cheios de outras coisas no coração e na mente, e meio que vazio das coisas de Deus, não é verdade? Hoje nós vamos falar da Sunamita e seu filho, vamos falar de atitude, fé e persistência. Assim vive o justo. Está escrito, justo viverá pela fé. Justo viverá pela fé. Não tem outra forma de um justo viver senão pela fé. E o que caracteriza uma pessoa como justa?
Não é verdade? A Bíblia diz que nós somos justificados por meio da fé em Jesus Cristo. E quem nos justifica? Deus. Né? Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Pois quem os justifica é Deus. É Deus quem diz que uma pessoa é justa ou não. É Deus quem torna uma pessoa justa ou não, através da fé em Jesus Cristo. E o justo viverá pela fé. E uma coisa puxa a outra, filho. Foi justificado pela fé. Foi justificado pela fé, vai viver pela fé. Não tem como escapar disso. Se foi justificado é porque teve fé em Cristo e começou a viver e andar pela fé. Deus o justificou. Então agora é um justo justificado pela fé. É claro que ele vai viver pela fé. Pela fé na palavra de Deus, pela fé nas promessas de Deus, e não mais pelo que é aparente, não é? Mas sim pela fé. Quem vive pela fé é perseverante, é persistente, é inabalável, não é verdade? Sempre acredita, nunca deixa de crer, não esmurece, não retrocede, não volta atrás, mas sempre crê, não é verdade? Sempre crê. Versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia-lhe uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. Eliseu passava em Sunem com certa frequência. Parece que Sunem ficava ali um ponto estratégico dos lugares que Eliseu ia, como por exemplo o Monte Carmelo. Mas frequentemente ele passava em Sunem. E essa mulher rica o viu, sabia que ele era o profeta Eliseu, não é verdade? E um dia ela o reteve, ela chamou, vem tomar um café conosco aqui em casa, comigo e meu marido, não é verdade? Irmãos, o milagre, às vezes o crente não recebe milagre, não vive milagre porque talvez está com problema de fé, ou talvez por falta de sensibilidade ao Espírito Santo, ou talvez por falta de atitude, ou talvez por falta de vontade de trabalhar na fé, pela fé, de fazer aquilo que o Espírito Santo está tocando, não é? E acaba não vivendo o milagre que Deus queria e já tinha preparado para a vida dele. Deus queria fazer um milagre na vida dessa sunamita, e olha como que Deus fez esse milagre, como que Deus começou, não é? Ela vendo Eliseu, o Espírito Santo falou, chama para tomar um café, ela chamou, não é verdade? Como eu tenho dito hoje em dia, as pessoas têm dificuldade de convidar pessoas para tomar um café. As pessoas acham difícil demais abrir a porta da sua casa, preparar um café, preparar um bolo, um arroz, uma mesa e oferecer para um conhecido, um ente, um amigo, compartilhar. Parece que as pessoas estão achando que tudo hoje é muito difícil, trabalhoso, não é verdade? Estão querendo evitar a fadiga, não é isso? Mas essa mulher não. Ela chamou, vamos tomar um café com a gente. Preparou, fez o pão, fez o bolo, com o café, preparou a mesa, não é? E Eliseu entrou e tomou um café com eles. Até então ela só sabia que Eliseu era um profeta de Deus, mas ela não sabia nada de Eliseu. Porque você conhece as pessoas é quando você começa a interagir com elas, sim ou não? Vai interagindo mais frequente, você vai conhecendo as pessoas, porque se conhece a árvore pelos frutos, não é verdade? Pelo que a pessoa fala, porque a pessoa fala do que há em abundância no coração, pela conversa, pelo modo, pelo procedimento, você vai sabendo o que é a pessoa, sim ou não, igreja? Não é? Então ela chamou Eliseu para tomar um café. Aqui começou o milagre na vida dela. Se ela simplesmente não chama, não. Ela sentiu de chamar Eliseu para comer. Foi tocada.
Quem nos toca é o Espírito Santo, por isso que eu disse, irmão, às vezes é a falta de sensibilidade em saber que o Espírito Santo está tocando para fazer algo. Às vezes é preguiça de fazer, às vezes é má vontade, às vezes é falta de vontade, né? E por isso não vive milagres nessa vida, não é? Porque às vezes quer milagre como se fosse assim, só daquele jeito, né? Esfrega a lâmpada, o gênio vem, eu quero isso, pá, pronto, o gênio volta para a lâmpada. Tem como, né? Bem do jeito de quem não gosta de ir, não é verdade? A qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Ela teve uma boa primeira impressão de Eliseu, sim ou não? A primeira impressão é a que fica, né? Assim que dizem. Mas se a segunda, a terceira, a quarta não forem boas, mata a primeira. Isso aí, não é verdade? Primeira impressão foi boa, ela chamou da outra vez que ele passou, foi boa também, chamou da outra vez. Ele fala que todas as vezes que ele passava ali, ela o retinha, o chamava para comer pão. Então todas as vezes que ele passava ali, ele dava testemunho de que era uma pessoa firme e constante. Ele era o que era, o profeta, o homem de Deus. Diga glória a Deus. Isso ela viu nele. Por isso, todas as vezes ela o chamava para comer pão. Está vendo, irmão? Um milagre sendo trabalhado. Você vai ver. Isso é um milagre sendo trabalhado. Às vezes é preciso de paciência, filho. Precisa, não é necessário, necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Era a vontade de Deus que essa mulher chamasse Eliseu e o recebesse em sua casa para tomar café. Ela fez a vontade de Deus a primeira vez e Deus falou: continua nesse caminho. E ela continuou retendo para comer pão. Para comer pão, né? Todas as vezes que ele passava, ela chamava, ela já tinha dito: passe aqui e tome um café conosco. Não é verdade? Versículo 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Diga glória a Deus. Olha só. Aí o Espírito Santo fala: então por que você não faz mais por ele? Se você pode, se você tem condição. A Bíblia fala que o que pode fazer o bem, o que é correto, o que Deus espera que se faça e não faz, comete o quê? Pecado. É a negligência, né? O que pode fazer o bem, um ato de bondade, uma boa ação, uma boa atitude não faz, comete pecado. O ato dessa mulher acolher Eliseu toda vez, minutos, talvez uma hora, sentava, lavava os pés, se refrescava, comia uma boa refeição, descansava, revigorava e continuava a sua caminhada de forma mais agradável. O que ela fazia? Ela facilitava as coisas para ele, para Eliseu, né? A Bíblia fala: quem recebe um profeta na condição de profeta receberá galardão de profeta, será recompensado como um profeta, né? Então quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E olha só, ela era rica, ela tinha condição de fazer mais. O Espírito Santo falou: faz mais. Ela obedeceu. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto. Irmão, você imagina uma pessoa construindo um quarto em sua casa? Olha só o trabalho. Para uma pessoa, quando passar, ficar ali, né? Isso mexe com o coração de Deus, irmãos. Retiro para comer pão e falar: toda vez que o senhor passar aqui, eu espero que o senhor vá para o meu portão e venha tomar café, senão eu vou considerar isso como uma ofensa. E vai ser para mim uma honra recebê-lo aqui todas as vezes que o senhor vier. Né? E Eliseu aceitou, por quê? Porque viu nela também um brilho, alguma coisa, não é? Porque se fosse uma mulher que tivesse uma conversa ruim, nem ali ele passaria mais. Sim ou não? Não é? Então testificou. Sim ou não, povo de Deus? Testificou. De ambos eram de Deus. O
porque luz tem comunhão com luz, não é? Façamos-lhes um pequeno quarto junto ao muro e ali ponhamos uma cama, vamos mobiliar, e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro, né? Uma lamparina, uma lâmpada. E há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. Olha só, agora ficaria mais fácil ainda suas peregrinações, suas viagens, suas caminhadas. Um lugar não só para se alimentar, mas também para descansar e repousar. Não é verdade? Ao invés dele voltar para sua casa e depois ir de novo para outro lugar, ele ali que estava no meio do caminho, parece que era o centro dos lugares que ele ia, ele tinha um ponto para ficar descansando. Sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi, ao seu auxiliar que andava com ele: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Olha, irmãos, Eliseu sentiu-se na obrigação de fazer algo por aquela mulher. O que é isso? Gratidão, mas não uma gratidão vazia. Eu sou grato pelo que fez por mim, pelo que ela fez, pelo que fizeram, mas fica só de palavra. Nunca pense em retribuir. O que eu posso fazer para retribuir? Tem gente que tem uma gratidão vazia, é só da boca, não é? A Bíblia fala que a nossa fé tem que ser acompanhada de obras, irmãos, porque sem obras a fé é morta. Né? Então Eliseu sentiu-se grato pelo que essa mulher fez e tinha um sentimento de obrigação de fazer algo por ela. Isso é o normal, irmão. Quem realmente tem sentimento de gratidão, sim ou não, tem um caráter de gratidão. A pessoa fica incomodada, ela fica: eu preciso fazer algo, de alguma coisa, será que não tem nada que eu possa fazer? A pessoa fica incomodada. Isso é natural do comportamento cristão de uma pessoa que é grata e que tem desejo de retribuir. Sim ou não, igreja? Não é? Chama. Eis que tu tens nos tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Olha só, Eliseu tinha influência com o rei e tinha influência com o capitão do exército, tinha influência com o rei, tinha influência na política. Ele falou: você está precisando de alguma coisa? Eu posso intervir por você. Não é verdade? Eu posso interceder por você, com o rei, com o capitão da guarda, com algum membro da guarda, algum membro do conselho real. Você tem alguma demanda aí que está precisando? Eu posso te ajudar. Não é verdade? Aí você vê um homem ingrato querendo retribuir. E o que a mulher fez por ele? E dissera a ela: eu habito no meio do meu povo, eu vivo no meio do meu povo, eu estou satisfeito, graças a Deus eu não preciso de nada. O que eu fiz pelo Senhor eu fiz de coração, Deus tocou no meu coração, eu fiz, e eu tenho me alegrado muito em fazer a vontade de Deus, em saber que estou sendo útil a Deus, fazendo algo pelo profeta dele. Então eu me sinto uma pessoa trabalhando pelo reino de Deus, já me sinto recompensado, pois eu me sinto contribuindo com a obra do Senhor, ajudando o profeta dele. Estou fazendo por obediência a Deus, estou fazendo a Deus porque eu posso fazer, e é o mínimo que eu posso fazer pelo tanto que Deus faz por mim. Fique em paz, profeta. Fique em paz. Olha que bonito. Não é bonito desse jeito, igreja? Talvez por isso que não tentamos milagres na igreja, porque falta esse tipo de coisa, né? Mas ele não ficou satisfeito, filho.
Tem gente que é assim, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa por ela, não é possível, que não tem nada que ela precisa, que eu não posso fazer. Não é assim? Tem gente que não consegue, não, eu preciso fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é verdade? Então diz que se há de fazer, pois, por ela, não é possível que essa mulher não precisa de nada. As pessoas sempre precisam de alguma coisa. Verdade, filho. As pessoas sempre precisam de alguma coisa do outro. Sempre alguma coisa que você possa fazer por alguém, ainda que a pessoa diga que não precisa, que está tudo bem. Procure saber. Olha a Deus. Não é? O que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Irmãos, nessa época não ter filho era sinal de ser uma pessoa amaldiçoada, tanto em Israel. Para quem acreditava em Deus, no Deus único, não é verdade? Era sinal de ser amaldiçoado por Deus, o que não era verdade. E mesmo em meio aos povos pagãos, que adoravam outros deuses, não ter filho também era um sinal de ser amaldiçoada pelos deuses. A mulher não tinha filhos. E é claro que toda mulher quer ser mãe, salvo algumas exceções, irmãos. Pastor, não tenho vontade de ser pai, não tenho vontade de ser mãe, não temos vontade de ter filho, isso é errado? Claro que não. Se não tem vontade, vai, não é? Isso não é pecado, não é verdade? E ela diz, veja aí, ela não tem filho. Ela diz, então pronto, vou pedir a Deus que dê ela um filho. Me abençoe, irmão. Está vendo? Nós fazemos isso, Deus faz. Você oferece um café para uma pessoa, faz para ela um quarto. Ela pergunta, o que você quer que eu faça? Fala, não, estou satisfeito, estou me sinto servindo a Deus. Deus vai dar um filho, irmão, coisa que ninguém pode dar. O maior sonho dessa mulher rica, que todo o dinheiro dela não conseguiu proporcionar. Você está entendendo o que eu estou falando? Que muita gente não vive milagre porque é insensível ao Espírito, ou tem preguiça de dizer sim ao Espírito, ou não tem ânimo para se envolver em um trabalho, em uma obra, com alguém, com o corpo de Cristo, ou com a igreja, ou com um vizinho, seja lá o que for. Milagre aconteceu na vida dessa mulher no dia que o Espírito Santo falou, chama ele para tomar um café. Deus queria dar um filho para ela, mas planejou fazer dessa forma, porque Deus é quem faz milagre. Como eu disse no início, Ele faz do jeito que Ele quer, na forma que Ele quer. Teve cego que Jesus tocou nos olhos e voltou a enxergar. Teve cego que Jesus misturou saliva com barro, fez aquele lodo, colocou no olho do cego e falou, agora você vai até o templo de Siloé, esse lado. Olha, o cego, olho ardendo, já estava cego, ainda piorou, começou a arder, barro, saliva, suor. Como que eu chego no tanque de Siloé? Você está entendendo? Não é? Por isso que às vezes não acontece tanto milagre. Tem que ser mais sensível, tem que ter mais disposição, não é? Tem que ter mais atitude. E tem que ser persistente. Chamou um dia, chamou todos os dias, fez um quarto. E é claro que não era só o café, depois de dormir passou a ter um jantar, passou a ter uma ceia, café da manhã, olha só. Tudo isso para ela não era difícil de fazer. Ela tinha recurso para fazer isso. E quem deu recurso a ela para fazer isso? Quem? Deus. Está vendo por que muitos não são abençoados? São só comedores de semente. Deus dá semente, ao invés de semear em vida, semear em outras coisas, só come. Só come. Só come. Podia estar vivendo grandes coisas, porque quando você esparrama a semente, os campos. Quem está entendendo que é graças a Deus? Não é? Ah, ela não tem filho. Pode deixar, já sei. Não é?
Então disse ele: que se há de fazer? Pois a ela, Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chame ela. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Chama a sunamita. A sunamita veio, parou na porta do quarto de Eliseu. Ele disse: a este tempo determinado, a partir de hoje, segundo o tempo da vida, a partir de hoje, segundo o tempo da gestação de uma criança, a partir de hoje, 9 meses a partir do dia de hoje, olha aí, abraçarás um filho, você vai ser mãe. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. A mulher ficou meio que apavorada. Então você vê que é uma pessoa que aprendeu a viver daquela forma, sem ter filhos. Talvez não gostava de falar de filhos. Quando Eliseu falou que ela teria um filho, parece que acendeu nela de novo aquele desejo de ser mãe. E ela não fala isso porque eu já superei isso, eu luto para superar isso, você vem me dizer, e aí vai criar em mim uma expectativa, eu vou ficar esperando, daqui 9 meses não acontece nada, eu já sofri, já me entristeci muito por conta disso, não quero me entristecer mais. Tem gente que fica ferido, que fica ferida, e escolhe viver com a ferida. Esquece que tem um Deus que sara feridas, né? Que fecha a chaga, que abre a mágoa, que abre novas portas, que restaura, que restitui, interiormente, exteriormente, intelectualmente, no coração. Esquece. Tem gente que escolhe errado. Nesses dias tudo bem, até compreensível, mas hoje, nos dias que estamos vivendo, a graça derramada sobre nós, Jesus junto de nós, uma promessa de tudo que pedimos ao Pai orando, Ele nos dará e nada nos será impossível, vivendo nós, praticando a justiça de Deus, tendo acesso direto ao Pai, coisa que as pessoas não tinham nesse dia, era só por intermédio de um profeta, de um sacerdote. Depois da cruz, todos temos acesso direto, podemos conversar direto com o Pai, desabafar, Consolador, me consola, Confortador, me conforta. Deus, a medicina diz que eu não posso ser mãe, mas o Senhor pode fazer eu ser mãe. Deus, a medicina diz que não tem cura, que eu tenho que conviver com isso, mas o Senhor pode curar. Parece que tem gente que escolhe não crer, viver com a ferida, viver com aquela situação, ao invés de tomar uma atitude, não é verdade? E buscar em Deus. Tudo é possível ao que crê, filho. Tudo é possível ao que crê. E se a sua vida está respaldada na Bíblia e você realmente crê, então tenha atitude de fé, seja persistente, busque, porque o que busca encontra, não é isso que Jesus fala? O que bate se abre, o que pede recebe. Mas Jesus não fala quanto tempo vai buscar, quantas vezes vai bater, quantas vezes vai pedir. Pode ser 1, 2, 1.000, 1 milhão. Mas ele diz que aquele que perseverar em bater vai se abrir, uma hora abre, filho. Aquele que persevera em buscar, uma hora vai encontrar. Aquele que persevera em pedir, uma hora vai receber, filho. Necessitar de paciência. Precisa ter persistência, perseverança, e nunca deixar de acreditar, porque Jesus fala crendo e não duvidando no seu coração. Não deixa a dúvida estragar o milagre que Deus já começou a fazer na sua vida. Lance fora os seus temores, lance fora as suas dúvidas, creia. Não é verdade? A mulher ficou apavorada, porque reacendeu nela aquele... E concebeu a mulher. Daí uns dias a mulher começou: não estou aguentando ver mais carne. Eu quero comer tijolo. Tá grave. Quando a mulher começa a caçar as coisas esquisitas, né? Não aguentar ver carne, cheiro de carne, só pode estar grávida.
né? Você não aguentava um cheiro de um quiabo, de um giló. Aí tudo bem. Não adianta, eu não conseguia aprender a comer quiabo, giló, ninguém. Aí mas uma carne, um ovo frito, para enjoar sentindo esse cheiro, acaba dando grana. Na verdade, começou, imagina, mas não é possível. Nós vamos ser pais? Vamos. Assim como o profeta diz. Né? E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Aí você fala, mas por que Deus faz desse jeito, fez dessa forma? Né? Você esquece, irmão, a parte de Deus. Já falei muitas vezes, nós somos egoístas, só pensamos em nós. Esquecemos de pensar em Deus. Um Israel apóstata, se voltando a outros deuses, não é? Deus aqui está mostrando que ainda faz o quê? Milagres, que ainda se compadece, que ainda faz o possível. Imagine ali em Sunem, uma mulher estéril com o marido adiantado em idade. Depois que um profeta, o homem de Deus, começa a frequentar a casa dela, ela aparece grávida, com a barriga grande. O que é que o povo vai pensar? Deus visitou essa mulher. E o povo vai falar, e por que não me visita? E vai olhar para a sua própria vida e vai ver, porque eu estou tudo errado. É nisso que temos que pensar, irmão. Porque só pensamos em nós. Deus quer fazer um milagre, mas através do milagre em nossa vida, Ele quer chamar também a atenção de outros, quer trazer outros à reconciliação, quer trazer outros para Jesus. Você está entendendo? Por que Ele não foi quando chamaram Ele, dizendo, né, o seu amigo está doente? Fugiu o nome do homem que morreu. Lázaro, aquele que tu amas está doente. Jesus não foi, ele morreu, ficou 4 dias morto. Olha o impacto que aquilo causou. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Ele morreu, mas Jesus o ressuscitou. Agora imagina aquela mulher que antes talvez era ali, aquele estigma, amaldiçoada por Deus, agora andava na rua, tinha até prazer de ir na feira, desfilando ali 9 meses de barricão. Estou grávida. Como isso aconteceu? O profeta falou que eu ia ser mãe. Eu estou grávida. Qual o profeta? Eliseu. Aquele que não sai da sua casa, não sai da minha casa, não. Ele passa lá, quando ele está a caminho do Monte Carmelo ou de outro lugar. Eu fiz aquilo para ele para receber. Né? Aí ele disse que eu seria mãe. E aqui, está chutando. Eu não. Ele pega mal esse negócio. Né? Segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera, concebeu, nasceu a criança. Olha aí. E crescendo o filho. Olha a alegria, um filho na casa, um casal que não tinha filho, agora uma criança correndo para todo lado. E o que precisou fazer? Um café, um pão. Depois contratou um pedreiro, um servente, falou, faz um quarto ali, quanto é? Toma. Falou que vai lá e compra uma cama, uma cadeira, uma mesa, põe lá. Usou recursos que ela recebeu do próprio Deus. Não, nós não temos nada que é nosso, tudo vem de Deus. Nós usamos coisas que Deus nos dá para Deus nos abençoar de novo. Quando o crente entende isso, as coisas começam a ficar mais fáceis. Quando o crente entende isso, né? Que vive de recursos que Deus dá, semeia recursos que Deus dá para colher mais ainda na sua vida. Quando o crente entende isso, para só de comer e começa a semear, está entendendo? Coisas boas começam a acontecer. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai que estava com os segadores. Tempo da colheita, o pai levou o menino para a colheita. Aí tem que ter um pouquinho de sabedoria, né? Sol quente, você leva uma criança para ficar no sol o dia inteiro, não é verdade?
Aí depois fala, por que Deus? Tem gente que é meio prudente, depois fala, por que Deus? Não é? Às vezes acontecem coisas desagradáveis, né? Porque Deus também está castigando, né? Porque Deus está falando, abre o olho, você está esfriando, não é? Por isso temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, em todos os sentidos. E disse a seu pai, ai minha cabeça, ai a minha cabeça. Irmãos, nós sabemos que esse menino veio a morrer de uma coisa boba, insolação, cozinhou o cérebro no sol, dilatou as veias do cérebro, uma veia rompeu, sol rachando, não hidratou, não procurou uma sombra. Depois fala por que Deus. Tem gente que faz umas coisas malucas, né? Uns excessos esquisitos na vida. Esquece que o corpo é uma, né? É uma máquina biológica, mas é uma máquina. E que se forçar muito com ela, ela pode bater a biela, pode estourar uma mangueira de gasolina, né? Uma mangueira no cérebro, a mangueira do radiador, e aí funde, superaquece, insolação, por aí vai, né? Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. Tá vendo? É normal falar, leva para a mãe, está na Bíblia, tá? Leva para a mãe, é Bíblia. A mãe resolve. O pai é assim, a criança está correndo, está brincando, maravilha. Aí começa a sentir uma, leva para a mãe. Começa a passar mal, não sei o quê, ou vem aquele, ao vapor subir, leva para a mãe. Desde o princípio é assim, né? Quando tá bonitinho, brincando, legal, começou a chorar, tô com fome, né? E encheu a fralda, não sei o que, leva para a mãe. Esse é o papel da mãe, viu? Segurar essa onda aí, é bico. Leva para a mãe, viu? Então não reclama. Reclama, leva para a mãe. Leva para a mãe. Não é? E disse ao seu pai, a minha cabeça. Então disse a um moço, né, a um empregado, leva-o à sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E agora? Acabou tudo. A mulher já tinha, não sei se tinha superado, mas aprendeu a conviver com o sofrimento de não ser mãe. Agora desfrutou anos de alegria sendo mãe, a criança vem e morre. E aí? Propósito de Deus. Se eu sou servo de Deus, é um propósito de Deus na minha vida. Não é? Não é assim? Se eu sou servo do Senhor, entreguei minha vida a Ele, minha vida é para ser usada por Ele. Minha vida e tudo que é ligado à minha vida. Não é verdade? Morreu? Acabou? Não. Não é? A criança morreu, olha só a atitude da mulher. Não é verdade? Geralmente, se fosse um outro tipo de mulher diferente, que não tivesse fé, não tivesse persistência, ia escutar um grito. Claro, né? Perder um ente querido não é fácil, cada um reage de um jeito. Ainda mais no filho, que foge da ordem natural. Nós nascemos com o pensamento de enterrar os pais, não é? Sabendo que ou vamos enterrar a esposa ou a esposa vai nos enterrar, mas nunca pensando em enterrar filhos. Sim ou não? Porque foge da ordem natural. Aí é mais complicado. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem. Ela saiu da casa dela com no colo, entrou no quarto, fez para Eliseu, pôs na cama do Eliseu.
na cama do homem de Deus e fechou sobre ela a porta e saiu. Olha, normal e serena, e morta por dentro. E chamou seu marido e disse: irmãos, ela não deixou transparecer. Manda um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele o marido: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse o quê? Tudo vai bem. O filho está morto no quarto de Eliseu. Mas o que ela disse? Tudo vai bem. Por que essa mulher teve esse comportamento? É o mesmo comportamento que nós conseguimos ter, irmãos. Primeiro, nós vamos voltar aqui, deixa marcado, está lá em Provérbios 16. O menino morto no quarto, o marido lá fala: eu vou até Eliseu, o profeta, prepara uma jumenta e um moço para ir comigo. Ele fala: mas não é dia de lua nova, não é sábado. O que aconteceu? Alguma coisa? Não, tudo vai bem, está tudo bem. Fique em paz, marido, vai lá, continua o seu trabalho. Não é verdade? Não só uma mulher gritando dentro de casa: acabou a vida, eu quero morrer. Esse homem veio aqui foi para piorar as coisas. Não. Tudo vai bem. Primeiro, por que ela se portou dessa forma? Domínio próprio. Domínio próprio. Dominar o próprio espírito, dominar o próprio eu. Controle sobre os pensamentos, sobre as emoções, sobre os sentimentos. Morta por dentro, sofrendo por dentro. O filho está ali morto, mas ela tendo domínio sobre aquela situação, não é? Versículo 32. Achou, povo abençoado? Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que governa uma cidade. A Bíblia diz que é melhor o que governa o seu espírito, que tem domínio sobre o seu espírito, não é? Sobre os seus pensamentos, sobre suas emoções, não é? Do que aquele que governa uma cidade. Melhor é o que tem domínio sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre as suas emoções, do que aquele que sai gritando, xingando, esbravecendo, retribuindo mal com mal, ofendendo quem ofendeu, xingando quem xingou, maltratando quem maltratou. Isso é quem não tem domínio próprio, não é? Isso é quem não está alinhado com Deus. Quem não está alinhado com Deus retribui mal por mal. Ah, o menino morreu, esse profeta veio aqui, já tinha me conformado, agora aumentou a minha tristeza. Antes a tristeza era de não ser mãe, agora a tristeza ficou maior, filho. Perdeu um filho. Não aumentou a tristeza? Ela podia ter saído gritando isso. Mas não, ela só diz: tudo vai bem. Por quê? Primeiro, domínio próprio. O marido não percebeu nada. Domínio próprio. E isso é fruto do Espírito. Isso é fruto do Espírito. Quem tem o Espírito tem domínio próprio. E precisa exercer o domínio próprio. É nessas horas que colocamos o domínio próprio em ação, filho. Na hora difícil. Domínio próprio. Não é verdade? Porque melhor é o que domina o seu espírito do que o que governa uma cidade. Segundo motivo pelo qual ela reagiu dessa forma, Hebreus 11. O menino morto, ela chama o marido, deixa ele trancado no quarto, não fala para ninguém que o menino morreu. Fala para o marido preparar uma jumenta depressa, que ela tinha que correr até Eliseu, o homem de Deus.
O marido pergunta o que aconteceu, ela diz: nada, está tudo bem. E o menino morto no quarto. Por que ela reagiu dessa forma? Primeiro motivo, domínio próprio. E o segundo motivo? Fé, irmãos. Fé. Ela acreditava que aquela situação poderia ser revertida. Estava com aquela dor, o menino morto, mas ela acreditava que aquilo podia ser revertido. Ela não concebia que Deus deu um filho para logo em seguida tirá-lo. Não. Ficou no sol, insolação, aconteceu, insensatez do marido, mal, não sei. Mas Deus me deu um filho. Se Deus me deu um filho, é para eu criar, ver crescer, se tornar homem, constituir família. A Bíblia fala que o justo vai ver até a terceira e quarta geração. Eu sou uma mulher justa, então eu tenho que ver até a terceira e quarta geração dos meus filhos. É na palavra que você tem que se pautar, filho. Outro motivo pelo qual muitos se desesperam, esquece da palavra. Se Deus diz que o justo vê até a terceira e quarta geração, é porque ele vai ver neto, bisnetos, tataranetos, tudo que vem depois do filho. Então, se eu sou justo, pratico justiça, eu vou ver o meu tataraneto, vou ver meu filho crescer, casar, ser pai, ser avô, ser bisavô e eu tataravô. Porque isso diz a palavra de Deus. Então é onde entra a fé, filho. O justo viverá pela fé. Domínio próprio. A pessoa mantém o discernimento. Não deixa Satanás assumir o controle, criar o reboliço, trazer o desespero, criar o pânico. Mantém o domínio próprio. Mantém a mente em Cristo. Mantém a mente na palavra. O justo vai ver até a terceira e quarta geração. Deus me deu essa criança, estamos sujeitos a acidentes, a incidentes. Foi o que aconteceu com meu filho, insolação, e morreu. Da mesma forma que Deus me deu ele, Deus pode trazê-lo de volta. Domínio próprio para saber agir numa situação como essa. E fé. Fé, a mesma fé que Abraão tinha. Abraão deu um filho. Deus deu um filho a Abraão chamado Isaac. E depois, para provar o amor de Abraão, a fé de Abraão, falou: ofereça o seu filho a mim em sacrifício. Abraão pegou o menino e foi com ele 3 dias até o monte Moriá. Quando chegou no pé do monte, falou com os servos que iam junto com ele: fique aí, porque eu e meu filho subiremos o monte para adorar. Como que ele ia adorar a Deus? Oferecendo o seu filho em sacrifício. Isso é adorar. Uma vez eu falei sobre o que é adorar, né? Em culto. Gente que acha que adorar é mortal, triplo mortal, show. Eu e meu filho vamos adorar. Adorar a Deus. Falar da grandeza, da glória de Deus. Fazer a vontade de Deus. Obedecer uma ordem de Deus. Ainda que seja tirar a própria vida do filho. Isso é adorar. Só faz isso quem adora a Deus de verdade. Eu adoro o Deus da minha salvação. E Abraão foi e ia fazer. Mas olha o que ele tinha no coração dele, né? Hebreus 11, versículo 17. Pela fé, a sunamita tinha fé. Ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Viu, filho? Aquela mulher estava sendo o quê? Provada. E muitas vezes somos provados. E se não tivermos domínio próprio, de imediato vamos receber reprovação. Porque vamos agir igual loucos, malucos, pessoas que não conhecem a palavra, que não servem a Deus, que não é de Cristo, e vamos sair gritando bobagem, falando bobagem, ofendendo, dando coices para todos os lados. Não é verdade? Se complicando ainda mais por falta de domínio próprio, por falta de fé. Sunamita mostrou que tinha domínio próprio, que tinha fé.
Pela fé Abraão ofereceu Isaque quando foi provado, sim. Aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Qual foi a promessa? Vou te dar uma descendência que não pode ser numerada. Uma descendência inumerável como as estrelas do céu e como as areias do mar. E se eu vou te dar uma descendência, Abraão, o que Abraão entende? Eu vou ter um filho, e de meu filho virá essa tal descendência, seu filho unigênito, não é? Unigênito. Ofereceu, cadê? Ofereceu o seu unigênito. Mas o Ismael que ele teve, Deus não considerava o filho de Abraão. Isaque é o filho da promessa. Ismael, filho de um caso extraconjugal, de um ato de doideira. Não vamos entrar nesse termo. Por isso que aqui fala seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Deus falou para Abraão, em Isaque eu vou suscitar a sua descendência. A descendência que eu disse para você que vai ser inumerável, como as estrelas do céu e a areia do mar. Então, o que Abraão tinha no coração? A palavra. Se Deus falou que de Isaque vai chamar a minha descendência, então de Isaque ele vai chamar. Ah, mas agora ele está pedindo que você tire a vida do seu filho como prova de amor e obediência. Tudo bem. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Diga glória a Deus. Abraão foi nessa fé. Deus quer que eu ofereça meu filho em sacrifício, vou oferecer. Mas ele vai me devolver meu filho, porque ele falou que de Isaque vai chamar minha descendência. E morto não tem descendência. Fé, filho. Por isso que você precisa ficar apegado na palavra de Deus. Recebeu uma notícia ruim, viu algo desagradável, um diagnóstico, ao invés de entrar em pânico e começar a consultar no Google, deixa eu ver o que pode fazer. Lembra da palavra de Deus. Lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me puseste a esperar. Foi a minha consolação na angústia. Então, nesse momento, Abraão ficou nessa palavra, em Isaque eu vou chamar sua descendência, Abraão. Deus nos dá a palavra, irmão, por isso que eu falo, nós não podemos ficar perdendo cultos, ficar perdendo matéria, porque vai vir uma aflição, e a pessoa vai falar, cadê o escape? Eu dei o escape no culto tal, mas você não estava, ficou sem o escape, agora vai entrar em pânico, desespero e vai fazer bobagem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus não permite prova acima de nossas forças, e antes ele dá o escape. O escape é a palavra, filho. Então Abraão pensou, se em Isaque vai ser chamada a minha descendência, e a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, isso quer dizer que ele vai trazer meu filho de volta. Ele foi nessa fé. Mas quando chegou, levantou, o puteiro ia imolar o menino, o anjo bradou do céu, não faça isso, só Abraão. É uma outra história. Volta lá na Sunamita. Então, por que a Sunamita se portou dessa forma? Primeira coisa, domínio próprio. Aprenda a ter domínio próprio. Porque a falta de domínio próprio faz muita pessoa falar besteira, fazer besteira e se complicar, e estragar tudo. Mas quando você tem domínio próprio, você está corroído por dentro, moído por dentro, você vai permanecer na fé, vai lembrar da palavra que Deus te deu, vai ficar nela e vai tomar uma atitude de fé. Não de quem não tem fé, não de quem não tem Deus, não de um desesperado, não é? Sem direção, sem amparo, porque nós somos amparados por Deus. Deus está no nosso barco, não importa a tempestade, o vento. Então tenha domínio próprio, mantenha-se centrado, concentrado na palavra, continue crendo, fique na palavra, vai tudo bem. Eu vou até o homem de Deus, eu vou até aquele que pode resolver.
Não é verdade? Então apardou o jumento e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. Sucedeu que, vendo o homem de Deus, Eliseu, de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Eliseu mandou Geazi correr na frente e perguntar essas coisas: vai bem com teu filho? Geazi chegou e perguntou tudo isso, e ela disse: vai bem. O meu assunto não era com meu marido, com os empregados da minha casa, com ninguém, nem com Geazi. Meu assunto é com o profeta. Tem gente que perde muito tempo, irmão, conversando, contando coisas para quem não pode ajudar, para quem não tem condição de ajudar, não tem vontade de ajudar, às vezes está até achando bom que deu errado. Não conte problema para quem não pode te ajudar, filho. Para quem não tem poder, condição de resolver. Para de perder tempo com isso. Para de dar brecha para o diabo, repudiar. Fale apenas com quem pode resolver. E esse alguém é Deus. Não é? Preciso falar com uma pessoa. Procure uma pessoa de Deus. Como essa mulher fez. Ele é servo, porque ele é auxiliar do Geazi, mas meu assunto não é com ele. Está tudo bem. Não é? Está tudo bem. Isso não é mentira. Isso é comportamento de fé. Um comportamento adotado por ela. O que eu tenho a dizer, Eliseu, e não a mais ninguém. Mas ela está dizendo que está tudo bem. Sim, está tudo bem, porque eu vou receber meu filho de volta. Essa é a minha fé. E por isso, eu estou indo até lá. Porque se eu não cresce que ele poderia fazer algo pelo meu filho, eu já estava lá velando ele, já estava com ele dentro de um esquife e já enterrando meu filho. E eu e meu marido chorando, não é? Vai bem, não é? Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar, caiu aos pés de Eliseu, Geazi veio tirar, disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, está vendo? E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Olha o que Eliseu fala: o Senhor não me mostrou isso. Onisciente, onipresente, onipotente, só Deus. Amém? Deus estava lembrando para Eliseu que onisciente, onipotente, onipresente é só Ele. Que Eliseu só sabe das coisas se Deus revelar. Que Eliseu só executa milagres pela mão de Deus. Às vezes muitas pessoas esquecem isso. E acham que se tornaram autossustentáveis. Mas Deus às vezes lembra, né? Sem mim nada podeis fazer. De certo que produza bons frutos, que traga bons resultados. Porque sem Jesus podemos fazer muita coisa ruim e errada e catastrófica. Não só para nós, mas para todos ao nosso redor. Então Deus estava lembrando para Eliseu. É bom Deus nos lembrar. É igual o espinho na carne de Paulo. Paulo fala: Deus me deu esse espinho porque para não correr o risco de eu me soberbar. Achar que sou autossuficiente, que já cheguei no ponto que estou inatingível, não é verdade? Mas isso acontece, claro, enganoso e perverso no nosso coração, filho. Se não estiver sob o comando de Jesus, ele cria coisas, meu filho, e nos leva a procurar, não é? E ela disse: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Eu te pedi filho? Não disse eu: não me enganes. Então, eu já tinha aprendido a conviver com a dor de não ser mãe, sem me dar um filho. Agora a dor aumentou, agora eu estou convivendo com a dor de ter um filho morto. Será que eu vou ter que enterrar esse menino? Ou você vai fazer algo e me devolver o meu filho? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, amarre o cinto e toma o teu bordão na tua mão e vai encontrar, e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes,
E se alguém te saudar, não lhe responda. Está vendo? Outra coisa, você tem que saber o que é prioridade na sua vida. Nesse momento, a minha prioridade é essa, eu tenho que estar focado nela. E não deixar o inimigo te distrair com coisas paralelas. Você tem que ter esse discernimento também. Tem momento que você tem, a prioridade é essa, não vou deixar as outras coisas de lado, mas com bobagem eu não vou me distrair, não vou perder meu tempo nesse momento. Não é verdade? E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Eliseu, acreditou que Geazi, levando o bordão de Eliseu, pondo o bordão no rosto do menino, o menino voltaria a viver. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Eliseu não ia lá não. A mulher falou: se você não sai daqui, eu também não saio. E agora? Estou agarrado contigo. Estou vendo. Eu vim atrás de você e não de Geazi. Não, mas ele está levando meu bordão, não é? Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe disse, trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. Geazi também te falar, viu? Foi lá, botou o bordão, não deu certo, foi embora. Nem tentou de novo. Olha o descarado, mulherado. Aí a má vontade para fazer as coisas. De novo, na vida. Está vendo? E também Deus está ensinando para Eliseu: não é assim não, meu filho. Você manda um lá, bota o bordão na criança. Não é assim não. Vamos fazer a coisa direito. Né? E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Aí sim, Eliseu. Tem que ter oração, hein? Vai ser só manda o cara ir lá e botar o cordão, vai dar tudo certo. Tá ficando com preguiça de orar, Eliseu? Tá ficando com preguiça de andar? Tá ficando com preguiça de ir até a raiz do problema, Eliseu, e cortar o mal pela raiz? Vai começar agora a pedir outros para fazer o que você tem que fazer, Eliseu? Muita gente tem enrolado por causa disso. Qual é, Eliseu? Eliseu chegou lá e viu que o negócio não estava assim simples não. Porque às vezes Deus resolve dificultar as coisas, irmão, para nos testar, né? Não é verdade? Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a sua boca, e os seus olhos sobre os seus olhos, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, ó, milagre acontecendo de forma processual. Ó, já esquentou. Glória a Deus, vamos continuar orando. Aí, ó, está melhorando. Esse mês já deu. Já foi melhor. Vamos continuar orando. Já esquentou. Não é? Depois voltou e passeou naquela casa. Andou, né? Orando de um lado para o outro. E tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Oh, o menino ressuscitado, é o menino vivo de novo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Perseverança, filho. Domínio próprio, fé, perseverança. Cada um ficando no seu papel, cada um cumprindo o seu papel. Sensível a Deus, obedecendo a direção de Deus, trazida pelo Espírito Santo. Já esquentou, está melhorando, então o milagre já começou.
Diga glória a Deus. Vou continuar, estou sentindo que está melhorando, então vou continuar nesse propósito, vou perseverar nisso. Então chamou a Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou, e veio ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. Diga glória a Deus. Qual o objetivo disso tudo? A mulher Esther, o homem de Deus, começou a frequentar a casa dela, ela engravidou e teve um filho, andou grávida pelas ruas. Depois a criança começou a ir com ela no mercado. Aí de repente a criança morre. Claro que na hora ninguém ficou sabendo, mas depois que ressuscitou, todos ficaram sabendo. O menino morreu de insolação. Deus ressuscitou o menino. Quem é glorificado nisso tudo? Quem? Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Mas para que Deus seja glorificado em nossa vida, nós precisamos passar às vezes por momentos como esse, e às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não entendemos que Deus quer operar algo através de nossas vidas. E às vezes inclui momentos difíceis em nossas vidas. É isso que temos que entender. Nós temos a palavra, nós temos a fé, nós temos a persistência, tudo isso nos dá o Espírito Santo. Nós temos a perseverança. Amém? Nós temos que entender que o objetivo final não somos nós satisfeitos, irmãos, e felizes, e realizados novamente, e restituídos, e sarados. Tudo isso Deus faz por nós, mas esse não é o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia, o objetivo é Deus ser sempre glorificado através das nossas vidas, por situações e circunstâncias que vivemos e passamos. Mostrarmos ao mundo que Deus está presente, está agindo, está operando, fazendo o impossível, o inimaginável. E a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Diga graças a Deus. Dê um louvor de palmas ao Senhor.